7 de setembro de 2016, Palmeiras encerra a preparação para enfrentar o Flamengo. Presença de Gabriel Jesus é a dúvida do técnico Cuca. Flamengo embarca para São Paulo com o apoio de multidão no aeroporto. Com o retorno de 3 importantes jogadores, o Santos de Dorival Júnior se prepara para o confronto com o Botafogo no Rio de Janeiro. Após conversa com Marco Aurélio Cunha, Michel Bastos permanece no São Paulo e fica à disposição do Ricardo Gomes para o jogo de quinta no Morumbi, diante do Cruzeiro. Em entrevista exclusiva, goleiro Deola fala sobre o período afastado do futebol e da vontade de voltar a jogar. E ainda a vitória do Fluminense sobre o Galo em jogão de 6 gols. As notícias do Corinthians e os destaques do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá! Muito boa noite. Nosso Gazeta Esportiva começa falando do grande jogo da rodada do Brasileirão. Apenas um ponto separa o líder Palmeiras do vice Flamengo. Com o Allianz Parque cheio, o Verdão pode abrir até 4 pontos na liderança ou ver o rubro-negro tomar a ponta. Agora à tarde, o técnico Cuca comandou o último treino na academia de futebol e é para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Adriano Dolfi. Boa noite. Boa noite para você, Anitta, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Por aqui, clima de muito mistério, clima também de decisão, já que Palmeiras e Flamengo são os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, separados apenas por um pontinho. As duas equipes que em 2009 também brigaram pelo título brasileiro. Palmeiras, que contava com o Diego Souza, o time foi dirigido pelo Jorginho, depois pelo Muricy Ramalho, e o Flamengo, que acabou campeão brasileiro naquele ano, tinha Adriano, o Imperador. Como eu disse, clima de mistério, mas é certo que o Mina volta na zaga, o Jean na lateral direita, e o grande mistério está no ataque, já que o Gabriel Jesus saiu lesionado do jogo contra o Grêmio, ele sentiu uma fisgada na virilha, mas hoje, de maneira surpreendente, o jogador apareceu aqui no gramado acompanhado do fisioterapeuta Jomar. Ele realizou, inclusive, um trabalho à parte na caixa de areia que não pôde ser acompanhado pelos cinegrafistas. Fazendo aí um exercício de interpretação, um pouquinho de palpite, também conversando com gente importante aqui do Palmeiras. É certo que o jogador será relacionado para a partida, mas o Cuca vai decidir se ele atua ou não na partida contra o Flamengo horas antes desse confronto. O jogador que sentiu uma fisgada na virilha, como havia dito, existe essa preocupação também com o estado físico do jogador. Ao que tudo indica, o Cuca vai vetar a participação dele neste jogo de quarta-feira e poupá-lo para o jogo de sábado, que também é muito importante, o clássico contra o Corinthians, jogo que ocorre na Arena em Itaquera. Daqui a pouquinho, Anitta, a gente retorna aqui da Academia de Futebol para trazer os detalhes da entrevista coletiva do volante Gabriel, um dos atletas que deve estar presente nessa partida decisiva, ingressos esgotados. Allianz Parque deve estar vivendo um verdadeiro caldeirão nesta quarta-feira para esse jogo que tem áreas de decisão do Campeonato Brasileiro. Combinado, Anitta? Combinado. Logo mais eu te chamo de novo. É isso, é jogão, vale a liderança, né? Boa noite, gente. Pois é, boa noite, Anitta, boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho muita gente, aliás, o Garrafa mesmo não curte muito o campeonato por pontos corridos, e eu curto por causa disso. Existe o argumento de que falta emoção para um campeonato nesse sistema, e não falta. Nós tivemos recentemente aliás, a cada rodada você tem uma decisão, né? Palmeiras e Flamengo, por exemplo, é a 25ª rodada, mas tem status de decisão de campeonato. Se o Flamengo, que vem embalado, venceu o Palmeiras, assume a liderança e vai forte em busca do título. Quer dizer, o Palmeiras, jogando em casa, com apoio da torcida, se vencer o Flamengo, também dá um passo enorme. Quer dizer, ele praticamente se afasta de um rival direto. Então, acho muito interessante, embora tenha muito campeonato pela frente, é inevitável esse clima de final de campeonato. E é bom para que, veja só, o Palmeiras foi recebido ontem com festa, achei até um exagero. O Flamengo, você vai falar daqui a pouquinho, sim, deixando o Rio de Janeiro também com festa, com apoio da torcida. É clima de final, embora não seja de fato. Garrafa.
Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. É realmente um jogo que está mexendo com todos que gostam de um bom futebol e de todos que acompanham o Campeonato Brasileiro. Independentemente de ser palmeirense ou flamenguista, é o jogo que vale a liderança. É o jogo que decide o campeonato? Não é o jogo que decide o campeonato. O Flamengo vencendo amanhã, ele abre 2 pontos, ele assume a liderança e abre 2 pontos do Palmeiras e coloca a pressão sobre o time do Cuca. E o Palmeiras vencendo, Palmeiras vencendo, vai a 4 pontos e aí começa a respirar, começa a ter uma gordura para os demais colocados, gordura que eu imaginava que o Palmeiras já tivesse conquistado lá no final do primeiro turno. Não aconteceu, mas o Palmeiras, por merecimento, é o líder do campeonato e, no meu entendimento, é o favorito para a partida de amanhã. Outro ponto, respeito esse mistério que está sendo feito pelo Cuca, mas não acho interessante. Eu entendo que começa a jogar muita responsabilidade única e exclusivamente em cima do Gabriel Jesus. Estamos cometendo esse erro normalmente no futebol brasileiro. Foi assim com o Neymar e agora começa a ser a dependência Gabriel Jesus. Ou seja, se o Gabriel Jesus não tem condição, o Palmeiras deveria, no meu entendimento, o seguinte, o Gabriel está fora, vamos prepará-lo para o jogo contra o Corinthians. O Palmeiras tem um elenco forte, o suficiente para enfrentar o Flamengo e vencer o Flamengo. Porque cria-se uma expectativa, e não é para se levar torcedor ao estádio, porque a torcida vai independentemente ou não do Gabriel Jesus, pelo tamanho do jogo, pela importância da partida, então fica se colocando toda uma responsabilidade em cima do Gabriel Jesus. Não, eu entendo que um campeão se faz, e o Palmeiras tem feito assim, se faz com um elenco. E quando você começa com esse tipo de situação, e a gente conhece um pouquinho, obviamente não sou da área médica, eu sou apenas jornalista, mas no dia a dia, quando surge uma contusão muscular, é pouco provável que o Gabriel Jesus entre em campo amanhã. Então já sabe, seria muito mais legal, interessante. Galera, o Gabriel Jesus está fora, o Palmeiras tem um elenco forte, quem vai entrar vai dar conta do recado, o Gabriel se prepara para o outro jogo, mas é uma decisão da diretoria do Palmeiras. Agora, Celso Cardoso, eu não entendo o senhor, quando o torcedor vai, o torcedor está atrapalhando. Aí quando o torcedor aplaude, o senhor acha um exagero. O senhor precisa decidir o que o senhor quer na sua vida. Porque a torcida do Palmeiras foi muito legal, foi lá no aeroporto, fez uma festa para os jogadores do Palmeiras, a torcida do Flamengo também. Aí a torcida do Corinthians vai lá, não porque a torcida não pode vaiar. Aí a torcida aplaude, não porque a torcida não pode comemorar. O senhor precisa decidir o que o senhor quer, seu Celso Cardoso. Então deixa eu explicar, eu me expressei mal. O torcedor, nesse caso, apoiar. O que não pode são os jogadores do Palmeiras entrarem nessa pilha e acharem que já são campeões. Entendi. É uma outra história. Tá bom, de repente achar que realmente já ganhou o campeonato. Porque o senhor é um jornalista de posições definidas. 14 rodadas pela frente. Então, o torcedor tem que fazer a festa mesmo, tem que apoiar. Isso. É que assim, foi uma festa típica como se o Palmeiras tivesse ganho. Mas é o papel do torcedor. Não, claro, óbvio. O torcedor é isso, o torcedor é paixão, é emoção. É o jogador entrar nessa pilha, tem que entender. Então, mas torcedor é que nem a Anitta. Mas a gente sabe muito paixão, bem. é emoção, por exemplo, foi alegria. a festa ontem. Aí perde do Flamengo, já começa o rebuliço. O Palmeiras perde, por exemplo, acredito que não perca, mas se perde do Flamengo, está absolutamente aberto. Quem não pode perder amanhã é o Flamengo. Amanhã é decisão para o Flamengo. Porque o Flamengo tem esse confronto contra o Palmeiras. Porque se ele perde amanhã, ou até empata, ele já fica na dependência do Palmeiras. Então, o jogo é muito maior, é muito de maior importância para o Flamengo do que para o Palmeiras. Não é? Então... Mais ou menos, Garrafa. Mais ou menos. Eu vou explicar para você. Vamos imaginar que aconteça uma zebra. Por que zebra? Porque Palmeiras, para mim, é favorito. Joga em casa, a torcida. E tem até mais time que o Flamengo. Isso não sei. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho. Sim. Mas vamos imaginar que aconteça o improvável, uma vitória do Flamengo. Aí vejo tão improvável assim. Não, sim. Mas é que para mim o Palmeiras é favorito. Tá ok. E aí depois tem Corinthians no sábado, no Itaquera. É clássico. A gente sabe como é que funcionam as coisas Corinthians e Palmeiras. Normalmente quem está mal vence o outro. Então não seria nenhum absurdo também você imaginar o Corinthians vencendo. Em 2 rodadas, perde-se 6 pontos. E aí, essa tranquilidade toda... Claro, a matemática. Né? Na matemática tudo é possível, tudo é viável. E aí o Flamengo abre 2 na manhã, por exemplo, e depois abre, se vence no final de semana, já são 5 Na matemática, você pode começar a imaginar o Corinthians na liderança até do campeonato no final de semana.
Sim, né? Mas na bola a gente sabe que não é assim. Corinthians não dá, né? Não dá. Corinthians não dá para mas chegaria, eu tiraria os 6 pontos. Mas trabalhando com realidade, entendeu? Não é são possibilidades, então não dá para você folgar e tranquilizar. E a gente vai falar daqui a pouco, depois do passeio que levou o Galo Mineiro, né, com todo o respeito que merece o Galo, ou é Flamengo, ou é Palmeiras o campeão brasileiro. Não foge disso aí não. E assim... E dou uma boa vantagem. O Palmeiras já vinha dizendo lá atrás, o Palmeiras não criou a gordura esperada, mas o Palmeiras só perde esse título se ele realmente quiser, se complicar. Isso nós concordamos também, acho o maior favorito. Emoção, paixão, por isso vim de vermelho, viu? Sim, vamos falar do Flamengo. O Flamengo encerrou na manhã de hoje a preparação então para esse jogo contra o Palmeiras e recebeu apoio de uma multidão de torcedores no embarque aqui para São Paulo. Depois das atividades, o técnico Zé Ricardo falou sobre a partida e a manifestação de carinho dos rubro-negros. Uma multidão apareceu no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para acompanhar o embarque do Flamengo para São Paulo, onde amanhã os rubro-negros enfrentam o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que esse jogo é muito importante, até porque, fora a questão matemática, a gente tem a questão da confiança, que eu acho que é o mais importante, a gente continuar num caminho crescente. Agora é super compreensível o entusiasmo da torcida, porque... O Flamengo vem conquistando a confiança dela jogo a jogo. Os atletas vêm se demonstrando um espírito muito grande de luta, de espírito de competitividade, que eu acho que é o que o torcedor quer. O time carioca conta com a volta do lateral esquerdo Everton, poupado no último jogo. É um atleta que faz sempre uma quilometragem muito alta em todas as partidas. Ele saiu muito cansado do último jogo que ele fez e a gente preferiu poupá-lo. Se precisasse entrar, contra o Vitória ele ia entrar. Mas a gente entendia que o Fernando poderia dar conta do recado ali no início da partida, como foi. E na sequência a gente optou até para a entrada do Alain e não do Everton. Mas ele está em condições de jogo normal, recuperou, está pronto para o jogo de amanhã. Já Paulo Guerreiro não está confirmado entre os titulares, mas deve ficar no banco de reservas. Ele teve uma gastroenterite, não passou bem a noite. Eu não sei se ele se recuperou totalmente dessa gastroenterite, eu vou saber agora com o departamento médico. Mas a princípio está na relação para o jogo. Provavelmente não inicia a partida, mas vai estar disponível para a gente no decorrer dela. Gastroenterite não tira o Guerreiro do clássico, não. Não vem com não durma nesse barulho. Conhecendo o peruano como a gente conhece, vai para o jogo, Celso. E aí você vê, né? Coincidência? O Diego entrou no time e o Flamengo cresceu? Não é coincidência. Né? E outra coisa, o Flamengo está fazendo um trabalho sério, não começou bem o campeonato, mas a gente sabe o peso dessa camisa, a gente sabe da tradição do Flamengo, é time de chegada. Assim, se você me perguntar entre Palmeiras e Flamengo, eu ainda acho o Palmeiras o maior favorito para a conquista do título. Mas o Flamengo chega muito forte e há de se respeitar. Eu, sinceramente, a gente está falando aqui, né? Pouco provável uma vitória do Flamengo? Pouco provável. Pelas circunstâncias, apoio da torcida, a força do Palmeiras, mas vamos respeitar. Vamos para a enquete, Garrafinha, aproveitando? Pronto, então vamos para a enquete. Vamos para a enquete que está lá no gazetesportiva.com. A gente quer saber justamente o seguinte, qual será o resultado do jogo entre Palmeiras e Flamengo? Vitória do Verdão, empate ou o Flamengo vence? Acesse o site, vote. O resultado eu dou no final do programa de hoje. Agora tem que falar. Para manter a coerência, acho que da Palmeiras é um jogo muito difícil. E o Flamengo foi recebido com festa também aqui em São Paulo. É bom a gente lembrar isso. Sim. 2-1 para o Palmeiras. Sobre essa festa aí feita pela torcida do Flamengo, há de se lamentar que por causa de alguns idiotas no jogo da ida, né, que não são torcedores, a gente numa grande festa amanhã, a gente não possa, porque o Flamengo tem torcida no país inteiro, tem uma grande legião de torcedores, poderiam esses flamenguistas estarem amanhã no Allianz, torcendo para o Flamengo, né? Enfim, os torcedores de verdade, e não a marginalia. A marginalia acaba estragando, ofuscando um pouco o espetáculo. E o Flamengo, ele fica enfraquecido nessa briga com o Palmeiras, nem referente ao jogo de amanhã, especificamente por um motivo que me chama muita atenção, a falta do Maracanã. O Flamengo não tem o Maracanã. Restam 15 rodadas, se a gente dividir aí, são 7 jogos em casa,
O Flamengo, depois da Paralimpíada, demora um tempo aí para tentar consertar. Fizeram um buraco no gramado do Maracanã para os Jogos Paralímpicos aí, e o gramado vai ficar numa condição muito ruim. Então o Flamengo, talvez, se tiver, terá mais 3 jogos no máximo aí para jogar em casa. E o Maracanã faz uma diferença. Por exemplo, a atmosfera criada amanhã no Allianz, e a gente conhece esse estádio desde que foi inaugurada a torcida do Palmeiras, ela cria toda uma atmosfera favorável. O Flamengo não tem isso. Por mais que ele vá jogar em Brasília, em Maceió, enfim, em qualquer lugar aí do Norte e Nordeste, o Flamengo tem uma legião, mas não tem a atmosfera que o Palmeiras tem jogando em casa. E essa atmosfera amanhã, além da qualidade do elenco do Palmeiras, torna o Palmeiras favorito. E muito legal. Torcedor é isso, apesar que tinha vândalos lá também, mas torcedor é isso, foi lá no aeroporto, tal, fez aquela festa, veio receber aqui, é isso que a gente espera, e não aquela marginalia que atrapalhou no primeiro turno, e obviamente a gente vai ter problemas amanhã, até porque a torcida organizada que fica, é norte, né, ô Barba? A torcida que fica no norte não pode ficar, mas comprou os ingressos no antigo Gols da Piscina, né? E ali os ingressos são numerados, diferentemente do que acontece no Gol Norte. Poderemos ter confusão entre torcedores do Palmeiras amanhã em disputa de lugares ali no Allianz Parque. Mas a atmosfera de amanhã me faz acreditar que o Palmeiras amanhã arranca para o título com uma grande vitória. No confronto que marcou o encerramento da 24ª rodada, o Fluminense fez prevalecer o mando de campo e goleou o Atlético Mineiro por 4-2. O resultado deixa a equipe carioca na 7ª posição com 37 pontos. Os mineiros continuam em terceiro com 42. Vamos aos gols. No Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro visitou o Fluminense e Robinho marcou o primeiro do Galo depois do belo lançamento de Michael Suel, 1-0. No intervalo, o Leverkusen sacou Danilinho e colocou Magno Alves, e a mudança surtiu efeito logo aos 2 minutos. Passe de Magnata para Douglas empatar. Aos 27, cobrança rápida de lateral, Magno Alves foi ligeiro e deixou Marquinho na cara de Vitor para virar o placar, 2-1 Fluminense. 5 minutos depois, Gustavo Scarpa ampliou a vantagem na bola parada. E adivinhe quem sofreu a falta? Magno Alves, 3-1. Quase no fim do jogo, o Galo conseguiu marcar o segundo. Lucas Prato cabeceou para o meio da área e Otero colocou na rede. E nos acréscimos, o Flu fechou a conta em mais uma assistência do Magnata. Maranhão invadiu a área e definiu o placar. 4-2 e fim de papo. Resultado surpreendente, Garfo. Surpreendente, mas forte mesmo jogando lá. E o que fez com que esse resultado se confirmasse, no meu modo de ver, foi que a equipe carioca, o Fluminense, foi muito cirúrgico. As oportunidades que teve não desperdiçou. Tanto que quando o Atlético faz o segundo, mesmo no finalzinho, no primeiro contra-ataque que tem o Fluminense, ele liquida a fatura. Acaba com qualquer esperança do Atlético. Mas se esperava mais do Atlético. Marcelo Oliveira conseguiu, municiado de bons jogadores, conseguiu dar um caminho para o Atlético, fez uma crescente, mas não vem dando sequência. E isso vai dando maior conforto para o Palmeiras e por isso, da minha aposta, que já entendia lá no primeiro turno, poder falar com maior tranquilidade de um Palmeiras campeão, hoje dificilmente vejo alguém que consiga tirar o título do Palmeiras. É verdade que amanhã temos um jogo, o Palmeiras pode perder a liderança, mas o meu modo de analisar futebol não são com números, né? O futebol não é a matemática, não sou matemático, sou jornalista esportivo. Então, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vê, entendo ser muito difícil, apesar da pontuação até colocar Santos na briga, Corinthians, mas não foge de Flamengo e Palmeiras e entendo que amanhã o Palmeiras confirma e arranca para o título. Garfo, acho cedo para descartar o Atlético, viu? Celso Cardoso, o ano passado o senhor ficou se amarrando, o senhor não cansou, o senhor tomou um banho do Atlético o ano passado, porque o senhor fica postando no Atlético. Não, o Atlético é isso, não chega, Celso. Não chega. Mas eu sei, mas não vai chegar. Você tem Lucas Prato, você tem Fred. Mas não chega. Tem o Fred. Mas não chega, Celso Cardoso. O ano passado foi a mesma coisa. Todo mundo, não, porque o Atlético não deu. Pra mim, fora da briga. De 5 pontos é muito ponto. 15 é muito ponto. 14 rodadas. 5 pontos é muito ponto. Mas é muito ponto. Não acho, não. Não é muito ponto. 5 pontos. Tenta tirar 5 pontos. 5 pontos são... O outro time precisa ganhar muito e o Palmeiras perder muito. Precisa ganhar duas rodadas. O Palmeiras precisa... Há quanto tempo o Palmeiras rodadas. Isso, e o Palmeiras há quanto tempo não perde duas...
consecutivas. Quantas derrotas tem o Palmeiras no campeonato? É muito difícil. Mas tem aí uma sequência complicada. Não dá para se avaliar. Eu não faço essa avaliação. A matemática eu faço pelo futebol, pela regularidade. O Palmeiras vem sendo regular, perde um pontinho aqui, mas ganha ali. Não tem jeito, não foge. Eu não durmo nesse barulho de Atlético Mineiro, não. Tá brigando. A briga pelo G4 fica interessante, né? Por segundo, terceiro, quarto. Aí vai ficar interessante, até tá quinto, sexto ali, pode acabar entrando nesse G4. Mas título, ó, para não dizer que eu sou radical, ainda vamos esperar amanhã com o Flamengo aí. Mas não tem por onde, não. Tá bom. Gente, Palmeiras, Barba, pode comemorar, Barba. Pode ir pra galera. Barba é nosso diretor, que é palmeirense. Ó, falando do Palmeiras, ele foi cotado como um dos substitutos do Marcos, né, no gol do Palmeiras, e era tido como uma das grandes promessas da posição no futebol brasileiro. Hoje, sem clube e depois de um tempo parado, Deola está tentando voltar ao futebol. Ele falou sobre o assunto em uma entrevista exclusiva para o nosso repórter Fernando Gavini. Esse é o campo do Moquém, time de várzea da Zona Leste de São Paulo. Do portãozinho que dá acesso ao esburacado gramado, quem aparece é Deola. O goleiro está hoje desempregado. O treino 3 vezes por semana é organizado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais do Estado de São Paulo, para manter em atividade quem está sem clube. Quando eu comecei, há 18 anos atrás, foi num campo de terra, foi num campo que não tinha tantas condições, e isso me condicionou a ir para o Palmeiras. E o gramado é consequência, na hora que a gente cai nem sente o que está acontecendo, só bate um pouquinho do lado aqui, tira a poeira e está tudo certo. O ex-palmeirense encara a atual fase como um recomeço. Esse tempo que eu fiquei longe dos gramados foi providencial para minha recuperação mental, né, para eu poder voltar essa vontade de jogar futebol, e hoje eu estou mais que preparado para voltar a jogar. Entre idas e vindas, foram ao todo 16 anos de contrato com o Palmeiras, que acabaram no dia 28 de dezembro de 2015. Deola estava estressado. Seu último clube foi o Fortaleza e, apesar de ter recebido algumas propostas, decidiu dar um tempo do futebol. A partir do momento que eu comecei a ver que tudo estava me estressando, eu acho que o errado era eu. Então eu acabei optando por dar uma pausa. Eu sabia que profissionalmente seria ruim, né? Minha carreira, eu daria um passo para trás, tanto é que hoje eu tô treinando aqui, então consequentemente foi um passo para trás. Mas pessoalmente foi uma evolução muito grande, um crescimento muito grande. Depois de um primeiro trimestre completamente parado, Deola foi voltando aos poucos aos treinos. E ele já se sente pronto para voltar. Motivado como o garoto que surgiu como promissor goleiro nas categorias de base do Palmeiras, mas que sentiu na pele o peso de assumir o lugar de Marcos, quando o ídolo resolveu pendurar a chuteira em 2012. Substituir um ídolo não é fácil. Quando ele realmente parou, acabaram vindo cobranças que não condiziam, né, com a realidade. Então eu comecei a tomar gols que, mesmo não sendo falha, mesmo que não tendo culpa nenhuma, vinha a comparação de que se fosse o Marcão, ele defenderia e tudo mais. Então, aos poucos foi minando, sim, o meu emocional. E olha que Deola teve uma segunda chance no Palmeiras. Depois de subir com o Vitória para a Série A e ser campeão baiano, o goleiro voltou ao Verdão em 2014. A goleada de 6-0 sofrida para o Goiás acabou com qualquer possibilidade dele ter uma sequência maior. A culpa é do goleiro, né? Nessa volta em 2014 eu fiz 7 jogos. Foram 6 jogos muito bons, mas ficou marcado esse jogo do Goiás, porque é um resultado expressivo, né? Acho que um 6-0, ainda mais para um time grande como o Palmeiras, é muito difícil engolir e digerir esse resultado. Deola não se arrepende de nada do que viveu. O fato é que vê lições em tudo pelo que passou. E agora, pronto para voltar a jogar, só espera ser feliz. Tudo que eu passei, eu tive que passar realmente. Eu tive que sair, tive que ir para outros lugares. Faz parte do meu crescimento, faz parte do meu crescimento de vida. Hoje, eu sonho em me divertir. Enquanto eu puder passar essa alegria, transmitir essa alegria para as outras pessoas, eu acho que esse é meu objetivo, meu sonho.
O mais importante nesse depoimento do Deola é que ele está feliz, ele está bem com ele próprio. Isso é muito importante, não é? Foi uma decisão dele, única e exclusivamente dele. Ele entendeu e assumiu, né, que poderia ter um prejuízo à carreira. Como disse, deu um passo atrás, mas está feliz. E você na sua casa, enfim, todos nós buscamos a felicidade. E o Deola se encontrou, independentemente do que ele vive no momento. E fica aqui a nossa torcida para que o Deola, que é um cara sensacional e é um bom goleiro, já demonstrou isso, possa reencontrar o seu caminho profissional. Fica aqui a nossa torcida e um abraço para o Deola. Bom, a gente volta a falar direto ao vivo na Academia de Futebol, onde o repórter Adriano Dolfi acompanha a entrevista coletiva do volante Gabriel. Bem tranquilo, está trabalhando forte aí para ver se ele consegue fazer a partida e nos ajudar. É isso aí, viu, Anitta? O Gabriel Volante está falando aqui, vamos acompanhar aqui. Ontem vocês foram recepcionados aqui no aeroporto daquela forma e hoje o Flamengo embarcou no Rio com mais de 2.000 pessoas e foi recebido em São Paulo também. Isso é um tempero a mais para o jogo? Vocês interpretam dessa forma que a torcida, os dois lados estão muito empolgados? Não, é gostoso, né? A gente vê que a partida tem uma importância muito grande para o campeonato, mas isso é bom. Ver que a torcida está mobilizada, nossa, deles, mas isso a gente deixa eles fazerem a festa, né? Eles, que eu digo, é a torcida, né? Porque nós jogadores, principalmente aqui no Palmeiras, estamos concentrados na partida e a gente está nesse ritmo, como eu disse, em buscar a vitória do começo ao fim. Então, a concentração nesse jogo vai ser muito fundamental, porque é um jogo que vai nos exigir bastante, porque a equipe do Flamengo é uma equipe muito forte, mas eles sabem da nossa força aqui dentro também, da nossa casa, e a gente vai procurar manter o ritmo do jogo do início ao fim. Gabriel, você que é um jogador que atua na marcação, esse tipo de dúvida, se determinado jogador vai atuar ou não no ataque, atrapalha o esquema tático que o treinador vem pensando durante a semana? De repente, essa questão do Gabriel jogar ou não, pode ser favorável ao Palmeiras, atrapalhar o esquema tático que o Zé Ricardo está montando no Flamengo? Pode ser que sim, porque ele jogando, a equipe joga de uma maneira e ele não jogando, a equipe entra de outra maneira em campo, então é claro que cria uma dúvida do outro lado, né? Mas do outro lado eu procuro deixar para eles esquentarem a cabeça. A gente, como eu disse, a gente está procurando fazer a nossa, manter o nosso padrão de jogo que está bem estabelecido no campeonato e durante o ano, que o Cuca conseguiu encaixar. Então, como eu disse, faz uma diferença sim por característica de jogador. Tá aí, Anitta. Esse é o volante Gabriel falando aqui na Academia de Futebol. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente volta com mais detalhes no último treino do Palmeiras antes do jogo com o Flamengo. É isso aí, gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com os Jogos Paralímpicos, as notícias do Santos, Corinthians e do São Paulo. Até já. Sim, estamos de volta com os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Veja os brasileiros que foram destaque nas competições dessa segunda-feira. O brasileiro Daniel Dias não para de aumentar a coleção de medalhas. Nesta segunda-feira, o nadador chegou ao 20º pódio paralímpico da carreira ao faturar o ouro nos 50 metros estilo livre na categoria S5. Também nos 50 metros livre, categoria S5, a brasileira Joana Silva ficou com a prata, atrás da chinesa Li Zhang. A tcheca Bela Trebinova ficou com o bronze. Outro brasileiro a fazer bonito nas piscinas foi André Brasil, que conquistou o bronze nos 100 metros borboleta, categoria S10. O ouro ficou com o ucraniano Denis Dubrov e a prata com o também ucraniano Maxim Kripak. Medalhas também no Estádio Olímpico. A equipe brasileira formada por Renato Cruz, Johansson Nascimento, Petrúcio Ferreira e Alain Fontinelles chegou na terceira posição no revezamento 4x100, categoria T42-47, mas acabou ficando com a prata após a desclassificação do quarteto norte-americano, que fez uma das transições do bastão fora da área permitida. Os alemães ficaram com o ouro e os japoneses com o bronze.
Mas o destaque do dia foi Alessandro Rodrigo Silva. Com a marca de 43 metros e 6 centímetros, o brasileiro assegurou não só o ouro, como o recorde paralímpico no arremesso de disco para cegos, categoria F11. O italiano Oney Tapia, com a prata, e o espanhol Davi Cassino, com o bronze, completaram o pódio. O Brasil disputou 2 finais na bocha adaptada. Na categoria BC4, Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos encararam a Eslováquia. Começaram melhor, mas acabaram levando a virada e ficaram com a prata. Já na categoria BC3, a dupla formada por Antônio Leme e Evelyn de Oliveira também começou melhor. Permitiu a reação da equipe sul-coreana, mas reagiu no final da partida e faturou o primeiro ouro brasileiro da modalidade na história das Paralimpíadas. As medalhas brasileiras nessa terça são o destaque de hoje no site gazetesportiva.com, em especial o ouro no revezamento 4% das classes T11 a T13. Na manhã de hoje, o quarteto formado por Daniel Silva, Felipe Gomes, Diogo Walisson e Gustavo Henrique fez o tempo de 42 segundos e 37 centésimos, garantiu o 10º ouro para o Brasil e quebrou o recorde paralímpico da prova. Também na manhã de hoje, no atletismo, o Brasil conquistou prata no salto em distância na classe T37, com Matheus Evangelista, e bronze nos 100 metros da categoria T38, com Edson Pinheiro. No halterofilismo veio outra medalha importante e inédita. Prata na categoria até 88 quilos para Evânio da Silva. Para você ficar ligado em tudo que está rolando na Paralimpíada do Rio, acesse lá gazetaesportiva.com. Vamos ver então como está o quadro de medalhas? Em primeiro lugar, a China continua aí disparada na liderança com 59 de ouro, 47 de prata e 29 de bronze. Bem atrás, a Grã-Bretanha ocupa a segunda posição com 31 de ouro, 17 de prata e 22 de bronze. A Ucrânia permanece em terceiro lugar com 26 de ouro, 20 de prata e 23 de bronze. O Brasil é o quinto com 10 de ouro, 21 de prata e 11 de bronze. Hora da gente conferir a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 5 jogos começam às 7h15. O CRB recebe o Avaí no estádio Rei Pelé, em Maceió. Paysandu e Bahia jogam no Mangueirão. O Tupi enfrenta o Londrina em Juiz de Fora. Na Arena Joinville, o Joinville recebe o Náutico. E no Dorival Brito, em Curitiba, o Paraná encara o Vila Nova. Bragantino e Atlético Goianiense jogam às 8h30 em Bragança Paulista. No mesmo horário, o Criciúma enfrenta o Oeste em Santa Catarina. 9h30 temos Ceará e Sampaio Correia na Arena Castelão, Goiás e Vasco no Serra Dourada e Luverdense e Brasil de Pelotas em Lucas do Rio Verde. O assunto agora é o São Paulo, que depois de vencer o Figueirense por 3-1, deu aí um tempo na crise, como a gente tem falado, e segue se preparando para jogar contra o Cruzeiro quinta-feira no Morumbi. Confira aí as informações do Tricolor com o repórter Alexandre Silvestre, que falou com exclusividade com Marco Aurélio Cunha. Boa noite, pessoal. Doutor Marco Aurélio Cunha voltou ao São Paulo e, como primeira missão, convenceu Michel Bastos a permanecer no clube? Não convenci ninguém. A conversa é de adulto, do mesmo nível, pelo menos de olhar, né? E eu entendi que ele tinha razão em muita coisa que ele falou. Tipo que precisava ter um respaldo, que essas coisas que ocorreram são muito ruins. Da invasão, né, doutor? Da invasão, evidente. Eu sou absolutamente contra perseguições, eu odeio que alguém seja perseguido, que alguém seja maltratado. Agora, por outro lado, tem que dar a resposta em campo para que isso passe. Jogador de futebol, 2 jogos, 2 atuações boas, tudo passa. Vejam o próprio Denis aqui. O Denis foi muito criticado, eu tenho plena confiança nele.
fez uma partida extraordinária, vem fazendo partidas muito boas, especialmente 2 belíssimas defesas no jogo passado. O que o jogador precisa? De confiança, precisa de apoio. Se você massacrar, não sobra um. Mas em nenhum time do mundo sobra um, nem no Barcelona sobra. Então a gente tem que apoiar, certamente, observando, cobrando no sentido positivo, buscando o melhor índice de treinamento e, obviamente, o melhor resultado em campo. Ele quis um carinho, uma satisfação ou algo concreto? Não, foi uma satisfação, foi uma troca de relação humana, foi conversar com ele no sentido mais claro possível. Eu não minto aqui, não adianta. Eu fui para a reunião com eles, era uma reunião muito boa. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia decidir. Não tinha a menor ideia. Vou conversar com ele. E vindo dele muitas coisas boas, eu entendi que valia a pena. E vi que ele tinha razão em muita coisa. Agora, o torcedor também tem razão quando reclama de alguma coisa dos jogadores, tal. Dentro dos níveis normais de reclamação, tá certo. Passou da conta, eu tô contra. E ele veio argumentando muito bem o que ele sentiu, o reflexo disso na sua perda de confiança. E eu já falei para ele, confia em mim e vamos embora. O Michel tem contrato até dezembro do ano que vem. Vocês decidiram que ele fica até o final desta temporada para depois conversar com o São Paulo. Vamos ver o que acontece ou não? O contrato será... Não, ele tem contrato, é um ativo do São Paulo. O São Paulo investiu no seu direito econômico para que possa ter, inclusive, uma eventual transferência. Todo jogador é transferível, ninguém está no clube de uma forma definitiva. Não, tudo bem, desculpa, eu vou ser um pouco mais direto, doutor. Foi assim, ó, fica até o final do ano, ajuda a gente que no final, se você quiser, ano que vem, a gente tenta facilitar a tua saída, alguma coisa nesse sentido. Não tem facilitar a saída nenhuma. Fica até o fim do ano, no final do ano a gente analisa o resultado e vê as conveniências de parte a parte. Ok, muito obrigado, doutor Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do São Paulo, Michel Bastos, treinando normalmente e fica à disposição do Ricardo Gomes para o jogo de quinta contra o Cruzeiro no Morumbi. Se vai jogar, se fica no banco ou não, aí é uma outra história, depende do treinador. Valeu, boa noite, doutor. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Garrafa, eu acho que o Marco Aurélio tem um bom senso em algumas questões, principalmente na conversa com o Michel Bastos. Obviamente que... Eu entendo o que ele falou, ele tem razão quando ele pede respaldo, mas tem que dar resposta em campo. Acontece que a resposta em campo, o torcedor ele tem o direito de cobrar, a gente pode até discutir se é saudável, se é inteligente ou não vaiar durante o jogo, mas depois do jogo o torcedor tem total direito de vaiar, no intervalo tem total direito de vaiar aquele jogador que eventualmente ele acha que não está funcionando. Agora, daí invadir centro de treinamento, agredir jogador, entrar armado, ameaçar de morte, aí é uma outra história. O Michel Bastos, há muito tempo, ele tem sido criticado pela torcida, algumas vezes de maneira até exagerada. Então, o clima não é favorável. E com que cabeça, sinceramente, por mais profissional que você seja, de repente você vê um bando, centenas de torcedores, no caso, indivíduos, invadem o lugar que você trabalha, querendo te agredir, querendo te bater, sendo que você está fazendo apenas o seu trabalho. Todos nós, sem exceção, temos dias bons e dias ruins. Eu posso estar um dia aqui e não estar dos mais felizes do dia. Isso não significa que eu seja um jornalista ruim. Apenas não estava num dia bom. E daí? Será que isso dá direito de telespectadores invadirem e me ameaçarem? Essa é a questão. Então, mas o povo julga, né, Celso? A gente sabe. Mas sim, é complicado. Só que aí cabe à empresa, e no caso São Paulo, garantir esse respaldo. Impedir que isso aconteça. Proteger o seu patrimônio. O jogador é um patrimônio do clube. Então não é simplesmente virar as costas e, sabe, ou ser, digamos, negligente na questão da segurança. Cabe ao São Paulo garantir essa segurança. E o São Paulo foi negligente. Então tem que ficar muito claro isso. Depois fica falando, jogador é mercenário, saiu do clube. Saiu porque, não vou dizer torcedores, mas vândalos expulsaram. Ô Celso, primeiro, vamos deixar bem claro, né, qual foi o objetivo do presidente Leco em chamar o Marco Aurélio para trabalhar no departamento de futebol. São 2 objetivos. Primeiro, que o Marco Aurélio ele tem o poder da palavra, o dom da palavra, sabe
falar a língua do goleiro, né? Tem experiência, conhece os meandros do futebol, vai fazer bem para esse elenco do São Paulo que está aí, e muita gente que está aí não vai ficar. O Marco Aurélio não quis abrir para o Silvestre, obviamente, porque o São Paulo tem uma sequência de temporada e um objetivo que é se afastar da zona de rebaixamento. Mas para o ano que vem, algo precisa ser feito. Então o Marco Aurélio foi uma boa escolha. E foi também uma escolha política. Nós teremos eleição brevemente no São Paulo, o Marco Aurélio é um cidadão da oposição, ele vindo para a situação, ele enfraquece a oposição, não é? O Leco entende que pode salvar o departamento de futebol e aí acaba fazendo uma composição e o Leco pode ser reeleito. Então, esse é o objetivo mais claro do São Paulo na vida do Dr. Marco Aurélio, mas que pode surtir, sim, efeito dentro de campo. E o ano que vem, nas mãos do Marco Aurélio ou não, o São Paulo passa por uma grande reformulação. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians deve ter uma situação aí bem complicada contra o Coritiba no Couto Pereira. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Vamos ver. A surpresa no treino desta terça-feira aqui no Corinthians foi a ausência de Giovanni Augusto da atividade. O jogador que pediu para ser substituído no final do clássico contra o Santos no último domingo está vetado pelo departamento médico da partida desta quarta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira por causa de dores musculares na coxa direita. Sem Giovanni Augusto, quem entra no time é Christian. Assim, o Camacho vai jogar como segundo volante e o Rodriguinho um pouco mais adiantado. O Christian é um volante mais de contenção, então jogando com ele eu saio mais, eu tenho mais liberdade para jogar. Mas eu acho que ali tanto faz, todo mundo que entrar ali está bem preparado e o time todo tem que marcar. Começa lá do Marlone e do Luca pegando as laterais e acaba lá na zaga. Então quando o time todo está correndo, está se dedicando, o nosso time sempre vai bem na defesa e faz bons jogos. A principal preocupação aqui no Corinthians continua sendo com a instabilidade mostrada pela equipe nas últimas partidas. O que tem sido difícil é ver o time jogando bem os 90 minutos de uma partida. Encontrar o ponto de equilíbrio é o objetivo para que o Corinthians possa embalar de novo no Campeonato Brasileiro. A gente está tentando achar esse equilíbrio, cara, de pelo menos jogar mais de um tempo bom, assim, fazer uns 80 minutos bem. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente pode sair, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Mas isso tem que se acertar o mais rápido possível. A gente está num tramo do campeonato onde é urgente para nós a vitória. A gente sabe que na tabela ainda a gente está no G4, mas a gente ainda mientras que a gente tem as chances para brigar pelo título, a gente vai em frente, né? Eu acho que agora o time todo tem que jogar do jeito que a gente jogou o primeiro tempo contra o Santos e o segundo contra o Sport para dar uma sequência boa no campeonato. Ô Celso, o que eu não entendo é um time de meio tempo, né? Hora segundo, hora mais primeiro. Isso é todo mundo dizendo o seguinte, ó, gente, vamos deixar o Cristóvão trabalhar. Alguém está impedindo o Cristóvão de trabalhar? Ele trabalha no Corinthians, a pressão existe. Não pode. Não, porque o elenco é ruim. Houve o desmanche. Será que o Cristóvão não sabia disso? O Cristóvão tem que dar jeito nisso. O Corinthians é um time que oscila, né? Aí quando o Corinthians faz um primeiro tempo bom, como fez contra o Santos, o Cristóvão vai lá e quer recuar o time e põe o Williams, que a gente sabe o que o Williams está fazendo. Tanto é verdade que estão trazendo o Marcial de volta, né? O garoto que foi envolvido nessa negociação com o Cruzeiro. Depois do jogo da Ponte Preta, eu não tenho nada com a vida de jogador, né? Mas o jogador tem que saber a hora de sair e a hora de também se expor, né? Enquanto o Corinthians tomava um cacete da Ponte Preta em Campinas, o seu Williams estava lá em Santos. Eu não vou falar mais nada. Fazendo o quê? Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar porque eu não cuido da vida de jogador. Mas o que ele estava fazendo? Mas eu sei o que estava acontecendo, entendeu? Então o Cristóvão tem que administrar esse grupo e não atrapalhar. Confiar no Williams, no clássico contra o Santos, você vai colocar o Williams. Pô, ô Cristóvão, será que só eu sei o que o Williams anda fazendo? Será que você que está aí dentro não sabe? Para com isso. Gente, eu quero saber, mas ainda tô por assim, fora. Luciana, eu entendo bem essa história de deixar o Cristóvão trabalhar. É que é muito, sabe? É o técnico que tá lá, deixa ele trabalhar. Mas fica em casa como tava, ou vai dirigir o Tabuão, não vai ter pressão, pô. Ele é técnico do Corinthians, cara pálida. Ele é técnico do Corinthians, pô. O Corinthians não tá jogando porcaria nenhuma, ele é o técnico. Tem que ter todo pressão, mundo nervoso. Deixa você tá nervoso, o Barbo tá gritando na minha orelha. Quinto colocado no Brasileirão, Santos quer aproveitar o bom futebol apresentado na vitória contra o Corinthians por 2-1.
para surpreender o Botafogo e embalar de vez minha filha na competição. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o último treino do Peixe antes do confronto contra os cariocas. Um dia especial para o pequeno Jefferson, de 11 anos. Conhecer o campeão olímpico Zeca foi o ponto alto, além da oportunidade de entregar uma homenagem feita pelo próprio garoto. A sensação enorme, é muito bom, muito legal poder conhecer os meus ídolos, né? Eu espero que um dia eu seja que nem eles. Fico muito feliz por essa homenagem pelo garoto e pelas cartas do colégio por em si. Mas fico feliz também que as Olimpíadas não representam só em si uma medalha ou simplesmente o Brasil não tinha um título olímpico. Não, acho que representa muito mais que isso. A garotada querer praticar esporte, querer seguir o que a gente fez, participar de uma Olimpíada, não só no futebol, mas como pode ser um vôlei, uma natação ou em outros esportes. Zeca foi peça fundamental nas alterações táticas do técnico Dorival Júnior na virada no segundo tempo sobre o Corinthians. Um jogo em que o Santos não contou com 3 jogadores importantes, entre eles o lateral direito Vitor Ferraz. O elenco foi colocado à prova aí, né? Uma prova de fogo, um jogo extremamente difícil. O Corinthians fez um jogo de extrema organização tática, é um grande time, mas provamos que o nosso time ele não depende de nenhum jogador. Ao longo do campeonato a gente vem provando isso, né? Jogamos sempre com bastante desfalque, mas conseguimos nos manter ali na parte de cima. A 8 pontos do líder Palmeiras e a 1 do G4, o lateral direito ainda acredita no sonho do título brasileiro. A distância ela é sim considerável, mas enquanto existe chance matemática, a gente tem que brigar, né? A gente tem que disputar isso aí. Temos a maioria dos confrontos com as equipes que estão na nossa frente, na nossa casa, né? Como foi contra o Corinthians. Então a gente sabe que isso pode nos ajudar a diminuir, mas não dá para ficar pensando nisso. A gente tem que pensar no jogo a jogo, tem que pensar no nosso jogo contra o Botafogo, depois o Santa Cruz, e aí sim começar a projetar alguma coisa. O programa de hoje termina por aqui, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Agora você fica com o Jornal da Gazeta com o Celso Cardoso, que está por lá também no Bloco de Esporte. Beijo. Isso aí, até já.